Olá, aluno, seja muito bem-vindo à nossa aula de Práticas Contábeis 1. Como você pode ver na tela, o tema dessa aula é o Sistema de Informação Contábil e Gerencial. Nosso objetivo com essa aula é apresentar aqui aquelas informações inerentes ao Sistema de Informação Contábil e Gerencial e, por isso, nosso objetivo central é que você conheça bem esses temas. Eu convido você a ir até o quadro agora para acompanharmos um resumo dessa aula. Nosso objetivo com esse resumo é apresentar para você aqui os pontos iniciais dessa aula de práticas contábeis. Vamos ao resumo. Nós temos como competência dessa unidade conhecer a importância da inovação tecnológica voltada para os registros contábeis, fiscais e gerenciais. E nós temos como objetivo também operar os sistemas de informação de forma eficaz. Nós vamos tratar essencialmente nessa aula daquelas inovações tecnológicas voltadas para os sistemas contábeis. Além desse tema inicial, nossa aula ela visa também apresentar alguns conceitos relacionados a como o sistema de informação contábil se relaciona com os demais sistemas de informação. Por isso, nosso objetivo aqui é tratar daqueles elementos essenciais e fundamentais na atuação do contador para que ele possa, de fato, prestar um bom serviço, um bom atendimento ao seu cliente. Dessa forma, é importante rever aqueles conteúdos que nós já vimos nas aulas anteriores. Nas aulas anteriores, foi possível que você estudasse quais são aqueles documentos necessários para o registro contábil. Também foi possível que você compreendesse aqueles livros contábeis obrigatórios que devem ser registrados e aqueles lançamentos que devem ser feitos tanto por ocasião da constituição das pessoas jurídicas, como aqueles lançamentos que dizem respeito aos processos de operacionalização, os processos normais de compra e venda de mercadorias ou de compra e venda de produtos, feitos tanto por pessoas jurídicas de caráter industrial, comercial ou pessoas jurídicas de prestação de serviço. Além desse conteúdo que nós já estudamos, com a aula de hoje será possível a você avançar mais na sua aprendizagem. Será possível que você conheça novos tópicos relacionados às práticas contábeis. E quais são eles? Com essa aula de hoje, você vai estudar também o ponto fundamental da prática contábil, que é a informação contábil. Você vai estudar também quais são aqueles elementos necessários para que a informação contábil seja útil na sua prestação de informações. Desejo que você tenha uma excelente aula e continue comigo e qualquer dúvida, encaminhe ela por meio do tutor para que eu possa respondê-la. Informação contábil. A informação contábil e o estudo da informação contábil deve ser feito considerando todos aqueles tópicos fundamentais que dizem respeito à prestação de uma informação de modo adequado. E quais são esses tópicos? Quais os tópicos que devem ser observados? Entre os tópicos que devem ser observados, que você deve manter a atenção em relação à prática contábil, nós podemos citar o primeiro deles, que é o usuário da informação contábil. Para que a informação contábil seja prestada de uma forma adequada, de uma forma coerente, de uma forma correta, é importante que você se atente a quem é aquela pessoa que irá utilizar essa informação que você está prestando. Dessa forma, nosso primeiro passo nesse momento é compreender quem são os usuários da informação contábil. Vamos ao quadro e vamos ver quais são esses usuários. Os usuários da informação contábil são alguns principais aqui que podem ser elencados. Quem são esses principais usuários? Nós temos os investidores, que são aqueles que aplicam dinheiro na empresa e desejam com essas aplicações obter um retorno. Nós temos aqueles credores de um modo geral, que são credores por empréstimo, que emprestam dinheiro para a empresa e desejam com isso obter algum tipo de retorno. Principalmente o pagamento de juros. Então, os credores são bancos, em essência, que emprestam dinheiro para a empresa e, com isso, pretendem obter juros por esse empréstimo realizado. Os funcionários da empresa também estão interessados na prestação de serviço. Os funcionários estão ali interessados na informação contábil apresentada pela empresa para saber se a empresa tem boas condições financeiras de prestação de serviço, se a empresa tem boas condições de atuação
e outros elementos também são importantes para a informação contábil. Nós temos as entidades representativas. Quem são essas entidades representativas? São, em essência, dois principais tipos. Nós temos entidades representativas de órgãos específicos ou de segmentos específicos. Então, a empresa pode ter entidades representativas interessadas na sua informação contábil por ter algum tipo de impacto ambiental. Ou nós temos aquelas entidades representativas que representam a sociedade, o município no qual a empresa está instalada. Existem entidades representativas que representam também os funcionários. E, por fim, nós temos as entidades públicas, que também têm interesse na informação contábil apresentada pela empresa. E essas entidades públicas, elas têm o interesse de dois principais tipos. Existe aquele interesse do ponto de vista arrecadatório, que é aquela informação contábil ou aquela prestação de serviços que a empresa tem por interesse ali a arrecadação de tributos. E nós temos aquelas entidades públicas que estão interessadas na empresa porque elas regulam a atividade dessa empresa. Nesse caso, nós temos principalmente aquelas atividades executadas que possuem algum tipo de entidade reguladora, como é o caso da Anatel para as empresas de telecomunicação, entre outras possibilidades. E um conteúdo importante em relação a esse tema é que a finalidade das demonstrações contábeis é fornecer informações de uso de todos os usuários. Então, todos os usuários da informação contábil precisam ter essas informações, esse acesso às demonstrações contábeis da empresa para o seu processo de tomada de decisão. Esse processo de tomada de decisão é importante que ele seja feito, é importante que ele passe ali pelo crivo dos usuários da informação contábil. Ponto importante também em relação a esses usuários é que aquela informação contábil que é produzida pela contabilidade, ela vai ser utilizada pelos usuários da informação contábil de modo amplo e restrito. Não haverá ali uma destinação específica da informação contábil para um usuário ou para outro usuário. Dessa forma, a informação contábil ela é ampla, ela é produzida de modo a atender todos os interesses. Vamos estudar um pouco mais sobre essa questão da apresentação da informação contábil. Acompanhe na tela. A apresentação da informação contábil ela é orientada principalmente pelo CPC 00, que é o CPC Estrutura Conceitual. O que esse CPC traz como definição? Então, o CPC 00, o CPC Estrutura Conceitual, aponta o seguinte: o atendimento às demandas de informação, aí aqui esse atendimento às demandas, quem tem essas demandas são os usuários da informação contábil. Esse atendimento a essas demandas deve ocorrer de forma ampla e irrestrita, nunca de forma específica para entender o interesse de um grupo particular. O objetivo dos relatórios contábeis, segundo o CPC 00, é fornecer informações sobre a situação econômica e financeira da entidade. Dessa forma, nós temos a exposição de dois pontos muito importantes. O primeiro deles é que a informação contábil ela não deve ser apresentada de modo particular, de modo específico a um usuário ou a outro. Então, pode ocorrer, por exemplo, em alguma situação, que a empresa esteja precisando de um financiamento bancário ou esteja precisando de novos investidores. Mas a empresa não pode fazer uma informação contábil ou publicar uma informação contábil que vise atender os interesses desse grupo em específico. Ela precisa publicar a informação contábil de acordo com as normas societárias de modo amplo e restrito, sem favorecer um grupo ou outro, e todos esses grupos precisam ter acesso à informação contábil para tomar as decisões que melhor lhes couberem. E nós temos um exemplo agora que vai ilustrar bem essa situação de como deve ser essa apresentação correta das demonstrações contábeis sem que haja o viés para o interesse de um usuário ou outro. Vamos à tela novamente e acompanhar esse tema sobre a utilização da informação contábil.
Então, quando uma instituição financeira está avaliando uma proposta de crédito solicitada por uma empresa, certamente as informações contidas nas demonstrações financeiras serão úteis para essa análise. Então, uma instituição financeira, um banco que deseja apresentar uma proposta de crédito para a empresa, aquelas informações ali presentes na informação contábil, nas demonstrações contábeis, vão ser úteis para essa decisão. Qual é a decisão? Conceder crédito para a empresa ou não conceder crédito para a empresa. No entanto, essa mesma demonstração que foi apresentada pela empresa, ela também vai servir e também vai ser útil para que os investidores tenham subsídio para decidir sobre os possíveis investimentos a serem realizados em uma empresa ou não. Dessa forma, a informação contábil publicada por uma empresa, ela vai atender tanto aos interesses dos credores quanto aos interesses do investidor que pretende aplicar o dinheiro nessa empresa ou da instituição financeira que pretende emprestar dinheiro para essa empresa. A demonstração contábil, ela não pode ser enviesada, ela não pode ser apresentada de um modo a atender um objetivo ou a atender a outro objetivo dos usuários. É importante que haja essa consideração e é importante que essa consideração seja feita de forma correta. Características qualitativas da informação. A informação contábil apresentada, ela precisa ter algumas características para serem realmente úteis à tomada de decisão. É preciso que haja na informação contábil apresentada alguns pontos essenciais e algumas características essenciais para que essas informações sejam efetivamente úteis. E existem dois tipos de características que a informação contábil precisa ter. Existem aquelas características que são chamadas fundamentais e existe também aquelas características que melhoram a informação contábil. Esses elementos são princípios gerais, são apontamentos gerais que norteiam o contador no seu processo de consecução, no seu processo de elaboração das demonstrações contábeis. Vamos à tela agora compreender quais são essas características fundamentais e essas características de melhoria. Então, como característica fundamental, nós temos duas principais. A primeira delas diz respeito à relevância da informação contábil, que é aquela característica que faz com que a informação contábil efetivamente tenha influência sobre a tomada de decisão do usuário. Então, aquela informação contábil que efetivamente pode fazer diferença na tomada de decisão, ela é relevante. Agora, nós temos uma outra característica fundamental também, que é a representação fidedigna. Aquela informação contábil que é apresentada de modo verdadeiro, que é apresentada de modo completo, sem nenhum tipo de viés, sem nenhum tipo de erro. Essa informação contábil é a informação contábil fidedigna. Essas são as duas características fundamentais da informação contábil. E nós temos as características qualitativas de melhoria da informação contábil. Quais são essas características? A primeira delas é a comparabilidade. É aquela capacidade que a informação contábil tem de ser comparável tanto com outra demonstração contábil de uma mesma empresa, quanto com outra demonstração contábil de uma outra empresa. A capacidade de verificação é a capacidade de olhar nos registros contábeis, olhar nos documentos que deram suporte a essa informação e ver que essa informação é realmente verificável. A tempestividade é aquela característica de melhoria da informação contábil que prevê que a informação contábil deve ser apresentada a tempo de influenciar a tomada de decisão. Deve ser apresentada ainda no início do processo de tomada de decisão, a tempo de influenciar a decisão que será tomada. E por fim, nós temos uma última característica que é a compreensibilidade. Essa característica da compreensibilidade da informação contábil
se refere àquela característica que a informação contábil tem de ser efetivamente útil e compreensível ao usuário da informação. Uma informação contábil que não é compreensível, que o usuário não consegue entender, ela não vai ser útil. Por isso é importante que haja uma compreensibilidade maior da informação contábil. E nós, contadores, temos uma ferramenta fundamental para essa compreensibilidade. Essa ferramenta é principalmente as notas explicativas. Por meio das notas explicativas, é possível dar um maior detalhamento de algum item apresentado nas demonstrações contábeis que não está totalmente claro, que não está totalmente esclarecido ali nas demonstrações em si, que muitas vezes são apresentadas de modo sintético. Como nós vimos, existem aquelas características que são fundamentais e aquelas características que são de melhoria da informação contábil. Vamos ver com maior profundidade como o CPC 00 define essas características que são fundamentais, que são as mais importantes. Acompanhe na tela. Essas características fundamentais, que são elas, a relevância e a representação fidedigna, são tratadas no CPC 00 da seguinte forma. A relevância, vamos falar primeiro da relevância. Essa característica, segundo o CPC 00, é avaliada em relação ao nível de capacidade de influência da informação contábil no processo de decisão. Então, aquela informação contábil que efetivamente exerce uma influência no processo de decisão da empresa é uma característica que é relevante, que atende a esse elemento da relevância. E o que é a fidedignidade? O que é uma informação apresentada de modo fidedigno? A característica fundamental da fidedignidade diz respeito à obrigatoriedade da informação contábil de não apenas representar o fenômeno. Então, ela não precisa apenas apresentar o fenômeno, mas ela precisa apresentar o fenômeno de modo fidedigno, ou seja, de modo verdadeiro, e precisa também apresentar esse fenômeno de um modo confiável. É importante que haja confiança naquela informação contábil que está sendo apresentada para que ela seja realmente útil para o usuário da informação. Então, uma demonstração contábil apresentada que não é relevante, que não vai influenciar a tomada de decisão, e uma informação contábil que não é apresentada de forma fidedigna, ela descumpriu as duas características fundamentais que a informação contábil tem, que é justamente a representação fidedigna e a capacidade de influência na tomada de decisão. Sobre essa questão da relevância, que apresenta uma característica importante na prática contábil, vamos a um exemplo agora que trata melhor esse tema e que ilustra bem essa questão. Um exemplo de informação relevante. Vamos supor a seguinte situação. Vamos supor que determinada empresa gasta com canetas esferográficas uma quantia de R$200 por mês. Parece que o controle dessa informação sobre o consumo de gastos com essas despesas são relevantes, não é verdade? Quando você vê um gasto de R$200 por mês com canetas esferográficas, que é um bem que tem de forma unitária um valor muito pequeno, parece ser um gasto que precisa ter uma atenção especial, parece ser um gasto que precisa ali ter um maior cuidado em relação à sua informação. Porém, nós temos uma informação complementar a esse gasto. Se esta mesma empresa tem um gasto de despesas administrativas em um total de 5 milhões por mês, qual é a relevância de R$200 quando nós comparamos com o total de despesas administrativas de 5 milhões? Essa relevância, ela fica muito pequena, fica praticamente inexistente. É irrelevante um gasto de R$200, considerando que a despesa total é de 5 milhões. E nesse caso, esse controle não passa a ser tão necessário como aparentava ser anteriormente. Esse exemplo ilustra bem uma questão acerca da relevância da informação contábil. A relevância da informação contábil não é uma regra geral, aplicada de forma indiscriminada a todas as empresas. A relevância da informação contábil, ela é aplicada de forma específica para cada caso. E nesse ponto entra a importância do julgamento do contador. É o contador que vai olhar a situação específica que está diante dele
e vai definir se aquele ponto precisa ser apresentado com maiores detalhes, se aquele ponto é mais relevante ou não. Por isso, o julgamento do contador é fundamental nesse ponto para que haja uma correta apresentação daquelas informações que dizem respeito ao processo de escrituração contábil. Sistema de informações contábeis. Os sistemas de informação contábil são aqueles elementos que dizem respeito ao processo de registro da informação contábil. Quando nós falamos em sistema de informação contábil, nós não estamos nos referindo apenas ao programa em si, ao software instalado na máquina do contador e dos seus subordinados ali, nos quais são feitos os registros contábeis. Quando nós falamos do sistema de informação contábil, é um ponto mais abrangente, é uma questão mais abrangente. Nesse caso, nós estamos falando também de todos aqueles processos envolvidos e de todos aqueles procedimentos que são necessários para que a informação contábil seja efetivamente registrada por parte da empresa. É importante levar isso em consideração. Quando nós falamos de sistema contábil, no contexto que nós estamos tratando agora, não se trata apenas do software em si, mas se trata de todos os procedimentos necessários para que haja o correto registro da informação e, posteriormente, a geração das informações contábeis úteis aos usuários. Por isso, nosso passo inicial é compreender os conceitos que dizem respeito ao sistema de informação contábil. Vamos a eles. O sistema de informação contábil, segundo Gil, Biancolino e Borges, 2010, esses autores colocam o seguinte: os sistemas de informação contábil possuem um papel fundamental no processo de gestão das organizações, servindo como um instrumento que asseguram o fornecimento de informações úteis. Então, é o sistema de informação contábil que vai garantir que haja o correto fornecimento de informações úteis, que é o grande objetivo, que é o objetivo central da contabilidade. Os sistemas de informação contábil, conhecidos também pela sigla de SIC, de SIC, fazem parte de um conjunto de sistemas voltados para a geração de informações sobre as operações organizacionais. Quando nós falamos do sistema de informação contábil, nós estamos tratando de um conjunto de sistemas, de um conjunto ali de sistemas que precisa ser considerado para que a informação contábil seja efetivamente apresentada de um modo correto. Isso porque a informação contábil não diz respeito somente à contabilidade societária. Existe também aquela informação de caráter fiscal, aquela informação de caráter patrimonial, financeiro que precisa ser apresentado. Por isso, o sistema de informação contábil não é sozinho e não é um único sistema, mas é um conjunto de sistemas que geram as informações contábeis. E esse sistema, ele atua em conjunto com outros sistemas a serem apresentados. Vamos avançar esse conteúdo e vamos estudar um pouco mais esse sistema. Acompanhe na tela. Vamos ver um exemplo de implantação de um sistema de informação contábil. Considere que você recebeu a incumbência de orientar o novo auxiliar de almoxarifado e faturamento. E essa incumbência é principalmente sobre o processo de registro das notas fiscais eletrônicas, relacionadas à aquisição de mercadorias para revenda. O fluxo de trabalho relacionado a esta atividade na empresa envolve a compra, o recebimento e a conferência e também o envio da nota fiscal para os procedimentos posteriores, que são o de pagamento e estocagem. Então, quando nós falamos do registro de informação contábil em uma empresa, nós não estamos tratando apenas daquele ponto inicial que diz respeito ao lançamento contábil. Quando o momento em que o empregado abre a tela do sistema na sua frente e realiza ali o registro do lançamento contábil. Quando nós falamos do sistema de informação contábil, existem vários passos relacionados. Quais são eles? Nesse exemplo que nós estamos tratando, esses passos são a compra da mercadoria propriamente dita, o seu recebimento e conferência e também o envio da nota fiscal para os setores posteriores da empresa. Dessa forma, como que seria resumida essa função
desse novo auxiliar em termos de acesso e operação do sistema fiscal, contábil e financeiro da empresa. Relembrando que nós tratamos do sistema de informação contábil como um conjunto de sistemas. Entre eles nós temos aqui o fiscal, o contábil propriamente dito, que se refere ao registro do crédito e o débito, e o financeiro. Então esse é um exemplo que ilustra a importância que tem a consideração dos passos adicionais ao sistema de informação contábil. Como eu mencionei, o sistema contábil, o sistema de informações contábeis, para que ele gere informações que realmente sejam úteis, que realmente sejam utilizados na tomada de decisão, é importante que esse sistema não seja considerado apenas pelo aspecto do lançamento contábil. É importante que se compreenda bem quais são os demais passos ali relacionados a esse lançamento, a essa informação que precisa ser gerada. E resolvendo o nosso exemplo, apresentando a solução do nosso exemplo, vamos ver qual seria o resumo para o trabalho em relação a esse sistema de informação. Ainda nesse exemplo, para explicar ao funcionário qual seria o processo de atuação dele em relação a esse exemplo, nós teríamos os seguintes passos que evidenciariam a função desse auxiliar contábil, ou dessa pessoa que iria fazer esse lançamento e iria trabalhar com esse sistema de informação. O primeiro passo que ele deveria fazer seria receber a mercadoria e a nota fiscal eletrônica. Então, o primeiro passo é receber essa mercadoria. O passo seguinte seria conferir essa mercadoria para saber se está correto, e correto em quais termos. Em termos físicos, que diz respeito se a mercadoria condiz com aquilo que foi comprado, e também em termos financeiros, para saber se está correto o valor e o prazo, os valores e os prazos estabelecidos de acordo com as negociações, ou seja, de acordo com o pedido que havia sido feito. É necessário dessa forma, então, após esses passos anteriores, efetuar o registro no sistema fiscal para que sejam gerados os respectivos lançamentos contábeis, que é o sistema de informação contábil e o sistema de informação financeiro, que pode ser chamado também aqui de sistema de informação gerencial. SIG se refere a sistema de informação gerencial. Então, esses são os pontos que seriam levantados, que seriam apontados para esse funcionário sobre o funcionamento do sistema de informação contábil. E um ponto importante que vale a pena ser salientado em relação a esse sistema é que muitas vezes um sistema de informação tem a capacidade de alimentar o outro sistema de informação. Então, o sistema de informação contábil, ele pode muitas vezes também servir ao sistema de informação gerencial, ao sistema de informação financeiro. Então, uma informação que é dada a entrada em um sistema, ela pode ser utilizada e muitas vezes, quando o sistema é bem integrado, isso ocorre de forma automática por outro sistema, por outro tipo de programa ali que busca a geração de informações gerenciais. Requisitos qualitativos da informação. Chegamos ao momento de resolver uma situação-problema nessa aula e o nosso objetivo com essa situação-problema é apresentar essa questão dos requisitos fundamentais da informação contábil. Nessa situação-problema, você estará no papel do contador que precisa colocar diante dos demais funcionários da empresa quais são esses requisitos fundamentais para que a informação contábil seja apresentada de forma correta, para que haja uma geração adequada, uma produção adequada das informações contábeis, dos relatórios contábeis, obedecendo aquilo que estabelece o CPC 00, o CPC Estrutura Conceitual. Vamos à descrição dessa situação-problema. Você faz parte do time de TI, você faz parte do time que está promovendo a reestruturação da área de TI da empresa, voltada para os sistemas informacionais. Então, a empresa tem lá uma área de TI que atende principalmente os sistemas informacionais dela e nós estamos passando por um processo de reestruturação desta área. Dessa forma, você está na reunião de levantamento de requisitos para a validação do projeto de reestruturação. Então, o projeto está sendo reestruturado, esse sistema contábil está sendo reestruturado e você, na condição de contador,
faz parte desse time que está fazendo essa reestruturação e precisa ali posicionar-se a sua visão e os conceitos contábeis que precisam ser levados em conta. Um ponto importante aqui sobre esse tema, sobre essa consideração, é que essa é uma situação que muitas vezes ocorre de forma prática, ocorre em situações cotidianas da atuação do contador. É importante que você tenha sempre esses conteúdos relacionados à contabilidade, à informação contábil, muito bem estabelecidos, muito bem fixados, para que quando chegue o momento de você apresentar esses conteúdos para outras pessoas que não têm conhecimento contábil como você tem, você consiga fazer isso de uma forma correta. Então, essa necessidade de apresentar para outros departamentos da empresa qual é o seu posicionamento, o que deve ser feito em relação ao sistema para atender corretamente as informações contábeis, é uma situação rotineira, é uma situação que ocorre em empresas dos mais diferentes portes. E você, no papel de contador, vai precisar se posicionar de forma adequada em relação a isso. Diante desse contexto, vamos ver agora qual é o desafio proposto para essa situação-problema. Então, nessa reunião, foi solicitada uma explicação de quais são os requisitos qualitativos fundamentais da informação contábil. E o seu desafio será a elaboração de uma apresentação dessas características. Então, seu objetivo é apresentar essas características da informação contábil para que elas sejam consideradas no sistema que está sendo reestruturado. Vamos à primeira etapa de resolução dessa situação-problema. Então, como seu objetivo é apresentar essa característica e essas características da informação contábil, certamente haveria primeiro ali uma apresentação inicial do que são essas características, em que seria apresentado o conceito fundamental dessas características. Então, um dos exemplos de conceito que poderia ser atribuído é que essas características fundamentais dizem respeito às características que a informação contábil deve ter para ser considerada de qualidade e hábil para entender os interesses do usuário. Sempre o usuário da informação contábil ele deve estar em mente para que haja a correta produção de informação contábil. E quais são essas características fundamentais? São as seguintes. A primeira delas é a relevância, ou seja, a informação contábil precisa efetivamente fazer diferença nas decisões que o usuário da informação contábil vai tomar. Então, aquelas decisões que serão tomadas pelo usuário da informação contábil precisam ser subsidiadas por informações relevantes, por informações realmente importantes. De um modo geral, aquilo que está previsto na contabilidade como obrigatório, aquelas demonstrações contábeis previstas como obrigatórias, já demonstram ali quais são as informações relevantes para o usuário, mas outras informações adicionais podem ser acrescentadas. E uma outra característica fundamental também é a representação fidedigna, ou seja, essa informação que é importante para a tomada de decisão precisa ser apresentada de modo verdadeiro, precisa ser apresentada de modo efetivamente correto. Considerando os nossos objetivos propostos, o desafio que foi proposto nessa situação-problema, até esse momento já foi solucionado, já foi apresentada uma resposta àquilo que foi proposto, ou seja, as características qualitativas fundamentais da informação contábil. Mas existem também aquelas características de melhoria da informação contábil. E seria um acréscimo muito importante nesse contexto que nós estamos tratando, apresentar também essas características que melhoram a qualidade da informação. Vamos ver quais são elas e como seria a sua apresentação. Acompanhe na tela. Então, nós temos aquelas características que melhoram a informação contábil. Um conceito dessas características diz respeito às características que melhoram a utilidade da informação contábil. A informação contábil se torna mais útil uma vez que ela tem essas características aqui. E quais são essas características? Nós temos a comparabilidade, que é aquela capacidade que a informação contábil tem de ser comparada tanto com uma mesma empresa em anos diferentes, quanto com empresas diferentes. Nós temos a capacidade de verificação, ou seja, a capacidade de ver nos registros contábeis que deram origem àquelas informações
algum ponto de dúvida, a capacidade de verificar essas informações. Nós temos também a tempestividade, que é aquela característica da informação de ser apresentada a tempo de influenciar a tomada de decisão. Nós temos a compreensibilidade, que é aquela característica que faz com que a informação contábil seja efetivamente compreensível por parte do usuário. Então, essas 4 características melhoram a utilidade da informação contábil. Pensando nelas novamente, como elas se traduziriam no sistema de informação contábil? Então, a primeira delas, que diz respeito à comparabilidade, ela seria efetivamente colocada em prática em um sistema de informação contábil se nos relatórios gerados fossem apresentados também aquelas informações de anos anteriores. Assim já seria fácil a comparação de um ano para o outro. Pensando na tempestividade, em informação contábil tempestiva, o sistema deveria ter algum parâmetro, algum alerta para ver o momento, para apresentar ali ao usuário do sistema qual é o momento adequado de apresentar aquela informação de acordo com a periodicidade estabelecida pelo usuário na informação contábil. Então, esses seriam conceitos aplicados à informação contábil e que deveriam ser traduzidos no sistema de informação que está sendo reestruturado dentro dessa situação problema, para que esse sistema efetivamente pudesse atender aquelas demandas que são obrigatórias. Relembrando que essas normas estabelecidas pelo CPC 00, elas são validadas também pelo Conselho Federal de Contabilidade, em forma de normas, de resoluções ali do Conselho Federal, e o contador precisa adotar essas normas de um modo geral. Então, é importante que haja sempre essa consideração para que o sistema contábil e, posteriormente, a informação contábil advinda desse sistema esteja completamente aderente a essas normas. Qual a importância do sistema de informação contábil no processo de gestão das organizações? Chegamos ao momento de interação dessa aula. Enquanto eu verifico aquelas questões que foram enviadas, eu peço que você reflita um pouco sobre esse ponto levantado e em instantes eu volto para responder as questões e dar continuidade à nossa aula. Nós tivemos 2 participações, 2 questões até esse momento, vamos a elas. Então, o Polo de Esperantina coloca o seguinte: qual a importância das informações contábeis no processo de tomada de decisão das organizações? Então, a importância da informação contábil é principalmente porque ela apresenta a situação financeira, patrimonial e econômica da empresa. Então, uma vez que nós temos uma visão geral da empresa, é muito mais fácil tomar decisões sobre aquilo que a empresa precisa ou não. Vamos pegar um exemplo para ficar mais fácil. Então, falando do balanço patrimonial. Suponhamos que o empresário, dono de uma organização, ele esteja em dúvida se ele precisa realmente fazer um empréstimo para uma possibilidade futura de necessidade de caixa ou não. Olhando a demonstração contábil no mesmo período do ano anterior,
ele vai poder ter uma ideia se, de acordo com aqueles registros que foram feitos anteriormente, se vai haver efetiva necessidade de caixa naquele período ou não. Então, as demonstrações contábeis, elas orientam a tomada de decisão, elas mostram como a empresa está de um modo muito mais tangível, porque senão o empresário precisa confiar apenas no seu feeling, apenas naquilo que ele vê, e muitas vezes esse não é um bom indicador. Então, a informação contábil, ela apresenta a situação da empresa de uma forma bastante concreta e facilita a tomada de decisão. Uma outra questão colocada é de João Pessoa, que coloca o seguinte: os relatórios contábeis apresentam mais informações além das informações econômicas e financeiras? Sim, os relatórios contábeis apresentam outras informações além dessas, como, por exemplo, informações de caráter patrimonial. Então, o balanço patrimonial de uma empresa apresenta a situação dos bens que ela possui, os elementos patrimoniais que ela possui. Informações tributárias, informações ambientais, informações da administração, informações estratégicas da empresa em muitos casos, tudo isso são outras informações que podem ser apresentadas nas demonstrações contábeis. É importante entender que o foco da informação contábil é a informação econômica e financeira, mas outras informações podem ser agregadas a essa para melhorar a utilidade da informação para o usuário contábil, para o usuário das informações contábeis. Registro e controle da informação. Falando sobre o sistema de informação contábil, é importante compreender como o sistema de informação contábil pode ser implantado na empresa e quais são aqueles elementos necessários para que a implantação de um sistema contábil ocorra de forma adequada. Esse é um importante tema que diz respeito à implantação do sistema contábil. Como ele deve ser implantado e quais são os elementos ali necessários para que essa implantação ocorra de um modo adequado. Vamos ao quadro ver alguns conceitos iniciais em relação a esse tema. Antes de implantar um sistema contábil, quais seriam os pré-requisitos para essa implantação e quais seriam os pré-requisitos que esse sistema deveria ter e quais seriam os princípios de elaboração desse sistema contábil. Então, essas duas questões iniciais colocadas são fundamentais para que haja a correta implantação de um sistema de informação contábil. E diante dessas duas perguntas, nós temos 5 pontos principais que são capazes de respondê-las. Nós temos 5 pontos aqui que respondem essas questões e que podem ali efetivamente ajudar a implantação de um sistema contábil. Então, o primeiro ponto que responde a essas questões diz respeito à capacidade de controle e avaliação. Então, o sistema contábil, ele precisa ter essa capacidade de controle, tanto daquelas informações que estão sendo produzidas, e também ele precisa ter uma capacidade de avaliação dessas informações, possibilitar que essas informações sejam ali acessadas, avaliadas e verificadas. Um outro ponto importante diz respeito à segregação de responsabilidade. Como nós conhecemos, o sistema contábil ele não se refere somente ao programa, ao software utilizado para os lançamentos contábeis. Então, é um conceito maior quando nós falamos do sistema de informação contábil. E esses elementos que fazem parte do sistema de informação contábil, além do programa que é utilizado para execução, eles são muitas vezes passos executados por pessoas que precisam atender a essa execução. E essas pessoas, precisa haver entre elas uma segregação de responsabilidades, que é dizer exatamente, apontar de forma clara qual será a responsabilidade de cada pessoa por cada tipo de informação contábil a ser gerada. Após essa segregação de responsabilidades, após haver essa definição clara de qual responsabilidade é de qual pessoa, essas responsabilidades precisam ser delegadas a essas pessoas. Então, além de haver a atribuição desse ponto sobre o que é de responsabilidade de cada um, é preciso que haja a delegação dessas informações a essas pessoas, de modo que essas pessoas saibam também o que elas precisam fazer.
Outro ponto importante diz respeito à relação de custo-benefício. Então, as informações contábeis, elas precisam ser sempre analisadas em relação ao custo-benefício. Uma informação não pode ter um custo maior do que o benefício que ela é capaz de trazer. E, por fim, nós temos um ponto aqui importante sobre a adequação normativa e legal que é necessária para o sistema de informação. Sobre esse último ponto, que se refere à adequação legal e normativa do sistema de informação contábil, aqui nós estamos falando principalmente de dois tipos de legislação que precisam ser respeitadas e que precisam ser atendidas para que o sistema contábil esteja correto. A primeira delas é a legislação societária. Então, aquela legislação que determina como a contabilidade deve ser feita, ela precisa estar completamente contemplada no sistema de informação contábil. E o outro tipo de legislação que precisa ser contemplado também é a legislação fiscal, a legislação tributária. Então, o sistema ele precisa ser parametrizado de forma correta, de acordo com aquilo que é a realidade tributária da empresa. Vamos avançar um pouco mais nesse tema e vamos ver como ele funciona de uma forma mais concreta. Acompanhe na tela. Então, nós temos um exemplo para trazer aqui de modo concreto como esse sistema e como essas questões precisam ser levantadas. Então, considere que uma empresa efetuou a aquisição de uma matéria-prima qualquer. Vamos considerar esse fato concreto aqui, aquisição de uma matéria-prima. Esse fato, por si só, já implica em várias atividades de interesse da contabilidade. Então, existe aquele interesse relacionado ao controle prévio, que é o interesse inicial ali de controle da perspectiva do controle prévio. E nós temos aqui alguns pontos e algumas questões a serem levantadas em relação ao interesse que a contabilidade tem e que fazem parte do controle prévio. Primeira questão, existe mesmo a necessidade dessa compra? Essa é uma questão mais de caráter gerencial. Existe a necessidade dessa compra? Precisava efetivamente que essa compra tivesse sido feita? Uma vez confirmada essa necessidade, a quantidade que foi adquirida, a quantidade que foi comprada, ela está correta em relação àquilo que é o padrão de consumo ou a previsão de consumo da produção da empresa? Nós estamos falando de uma empresa de caráter industrial aqui. Então, como é de matéria-prima, é uma empresa de caráter industrial. E uma outra questão, quem comprou essa mercadoria, quem comprou essa matéria-prima, tinha efetivamente autonomia para fazer essa compra? Poderia ter feito essa compra? Tinha a responsabilidade atribuída a essa pessoa para essa compra? Vamos avançar agora àqueles pontos do registro e controle contábil. Então, vem aqueles pontos de conferência antes do registro efetivo. Então, essa matéria-prima chegou na quantidade, qualidade e preço que foram combinados ali nas condições estabelecidas da compra? O documento fiscal está efetivamente de acordo com aquilo que foi recebido? Então, a mercadoria bate com a nota fiscal? E quem recebeu essa mercadoria declarou expressivamente essa conferência aqui de documento com a mercadoria que foi recebida, com o produto que foi recebido? Então, esse é um exemplo que demonstra como essas questões da implantação do sistema contábil vão afetar diretamente o momento em que houver ali um fato concreto que precisa ser registrado pela contabilidade. Sistema de informação contábil e o sistema empresa. O sistema de informação contábil precisa estar integrado aos demais sistemas da empresa. E diante disso, nós temos a visão sistêmica. A visão sistêmica é uma teoria advinda principalmente da administração, que aponta quais são ali os elementos de integração entre um sistema e outro. E como o sistema contábil faz parte dos demais sistemas que produzem informação em uma empresa, ele precisa também estar integrado a esses outros sistemas. Vamos compreender dois conceitos importantes para que haja essa correta integração. Acompanhe na tela. Então, diante dessa visão sistêmica que advém da teoria dos sistemas, que é um conceito trabalhado principalmente nas disciplinas da administração, é necessário o reconhecimento de duas condições básicas para que haja o efetivo atendimento dessa visão sistêmica
aqui. Então, qual é a primeira condição básica? A primeira condição básica é a equifinalidade. O que é esse conceito de equifinalidade? Significa que mesmo partindo de pontos diferentes, de pontos de partida diferentes, de diferentes condições iniciais e utilizando maneiras diferentes, pode-se chegar a um mesmo estado final. E o outro ponto apresentado aqui é a entropia negativa dos sistemas, que compreende o empenho deles em se organizarem buscando sobreviver. E isso se dá por meio da ordenação. Vamos explicar esses dois pontos aqui com outras palavras. Então, a equifinalidade significa que todos os sistemas da empresa, eles partem de pontos diferentes, atuam de maneiras diferentes, mas visam chegar ao mesmo objetivo. Considerando o objetivo final de uma empresa, ele pode ser traduzido de duas formas. Então, dentro da administração, existem a visão e a missão da empresa que traduzem de uma forma bastante concreta quais são os objetivos da empresa. Trazendo mais para a nossa área, para a área contábil, a área econômica, o objetivo ali de uma empresa é sempre a geração de lucro, porque é através do lucro que ela consegue remunerar os seus acionistas e consegue também fazer ali com que haja continuidade da empresa. Então, os demais sistemas que uma empresa tem, o sistema de marketing, o departamento de marketing, o sistema de produção, que se caracteriza também pelo departamento de produção, os sistemas financeiros, os sistemas administrativos, todos esses sistemas que a empresa tem, eles visam atingir o objetivo final da empresa. Por mais que eles partam de caminhos diferentes, por mais que eles atuem de maneiras diferentes, eles sempre vão chegar ao mesmo objetivo final, que é e que deve ser o objetivo da empresa. E a outra característica diz que todos esses sistemas buscam sobreviver por meio da ordenação, ou seja, eles buscam continuar operando, buscam continuar atuando de acordo com aquilo que é a característica própria deles e de acordo com aquilo que é o objetivo específico de cada um deles. Vamos avançar um pouco mais nesse tema e vamos compreender mais alguns conceitos relacionados à integração sistêmica do sistema de informação contábil. Então, para entender bem a visão sistêmica em relação ao sistema de informação, é preciso compreender que os sistemas de informação eles são elaborados de forma a responder à estrutura sistêmica da empresa. Então, uma empresa ela tem um sistema, ela é estruturada de uma forma sistêmica, ela tem os seus sistemas próprios. E esses sistemas eles precisam atender principalmente a dois modelos. O primeiro modelo é o modelo de gestão, que é aquele voltado para gerir a empresa, para a tomada de decisão da empresa. Sempre quando nós falamos de um sistema de gestão ou de um modelo de gestão, nós estamos falando de decisões que precisam ser tomadas. Quando nós falamos de modelo de informação, nós falamos principalmente de controle. Então, quando nós falamos aqui de informação, nós estamos falando principalmente de controle. E quais são os objetivos desse sistema? Então, todo sistema nasce e é desenvolvido a partir de objetivos previamente definidos. Então, qual é o objetivo do sistema contábil? Gerar informações contábeis úteis para a tomada de decisão. Qual é o objetivo do sistema financeiro? Gerir as informações e o pagamento e o recebimento da empresa de modo a suprir as necessidades de caixa. Então, cada sistema tem o seu objetivo ali previamente definido. E podem se manter inalterados ou serem ajustados ao longo do tempo. Nesse caso aqui de ajustes ao longo do tempo, e esses ajustes em relação ao sistema, nós temos esses ajustes principalmente naquelas circunstâncias em que ocorre uma nova situação. Então, se uma empresa é uma prestadora de serviços, pode ser que ocorra uma nova situação ali relacionada a essa prestação de serviços e a empresa passe também a vender algum tipo de mercadoria. Então, um sistema contábil que antes registrava apenas serviços prestados, vai precisar registrar também os estoques e controlar os estoques das mercadorias que são compradas e vendidas. Por isso, de acordo com uma nova situação, um sistema que foi previamente estabelecido pode ser alterado, pode ser modificado.
Vamos acompanhar mais alguns temas relacionados a essa comparação da visão sistêmica com os sistemas de informação. Acompanhe na tela. Então nós temos ainda um outro ponto importante, que é a questão dos recursos. Quando nós falamos de um sistema de informação, esse sistema ele diz respeito a um instrumental que consome tanto recursos físicos, que aqui são os computadores, são o espaço ali efetivamente atribuído, recursos intangíveis, nós podemos citar nesse caso o software que é efetivamente empregado, e recursos humanos, as pessoas que trabalham nessa produção e transformação de dados em informações. E nós temos ainda a questão do controle, que é representado pela atividade resultante das saídas relativas às informações processadas. Então, aquelas saídas que são os relatórios efetivamente que são gerados, as informações que saem dos sistemas, elas visam atender o objetivo do sistema. Então, é por meio da geração de informações, é por meio da extração das informações dos sistemas que se consegue efetivamente cumprir e atender essas condições que dizem respeito à visão sistêmica da empresa na qual ela trabalha, na qual ela atua, e também na integração dessa visão sistêmica com os demais sistemas de informação da organização. Sistema de informação gerencial e sistema de informações estratégicas. O sistema de informação gerencial está relacionado à tomada de decisão em uma empresa. E essas tomadas de decisão, essas decisões que são efetivamente feitas em uma organização, dentro do sistema gerencial e dentro do conceito gerencial, elas se referem principalmente a decisões de ordem operacional. Então, é uma decisão de compra, uma decisão de venda, é uma decisão ali de comprar uma nova unidade, expandir uma fábrica, são decisões mais de caráter operacional. Já as decisões estratégicas são relações mais pontuais e muitas vezes reações que a empresa tem diante de mudanças de cenário. O nosso objetivo agora é compreender como ocorre a integração desses dois sistemas de informação, que muitas vezes são alimentados previamente pelo sistema de informação contábil. Então, vamos aos conceitos iniciais desse ponto. O sistema de informação gerencial. Qual é a diferença entre o sistema de informação contábil e o sistema de informação gerencial? Importante primeiro entender essa diferença aqui. Então, a diferença está no foco principal, ou seja, o sistema de informação contábil ele está voltado para o controle. Por isso, ele faz o registro dessas informações e mantém esses registros ali atualizados, porque ele visa o controle. O controle é mais do que a tomada de decisão, é também a conferência, é também a validação, é também a auditoria. Enquanto o sistema gerencial, ele se concentra no processo de gestão da empresa, ou seja, nas tomadas de decisão gerencial que a empresa tem. De forma geral, o sistema de informação gerencial, ele é responsável por garantir a eficácia dos processos de planejamento, execução, controle e avaliação. Como nós podemos observar, o controle está inserido dentro daquilo que o sistema de informação gerencial faz. Então, o sistema de informação gerencial, que está voltado para a gestão, ele se utiliza também do sistema de informação contábil. É importante observar esse ponto. Uma outra diferenciação que existe também é que o sistema de informação contábil, ele está voltado a atender aqueles quesitos relacionados à contabilidade. Então, é necessário que haja uma parametrização adequada do sistema, principalmente para cumprir a legislação, em dois pontos principais. Cumprir a legislação em relação àquilo que diz as normas societárias de como a contabilidade deve ser feita, aquilo que é estabelecido na Lei 6.404, nos pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis. E o outro ponto é que o sistema de informação contábil precisa atender também às normas fiscais. Então, existe uma pré-definição, existe um modelo ali que deve ser respeitado em relação ao sistema de informação contábil. Por outro lado, o sistema de informação gerencial, ele visa a tomada de decisões. E dessa forma, ele pode ser personalizado de acordo com aquilo que é a necessidade informacional do decisor.
Então, se o decisor tem necessidades de informação, por exemplo, sobre como está o processo inflacionário, como a inflação está afetando as demonstrações contábeis, o contador, que atua no sistema de informação gerencial, pode fazer ali a atualização das demonstrações contábeis de acordo com a inflação que houve em determinado período para atender a essa demanda de informação da gestão. Nas informações contábeis feitas pelo sistema de informação contábil para atender a legislação societária, não pode haver essa atualização inflacionária. Então, tem essa diferenciação também. O sistema de informação gerencial ele pode ser personalizado de acordo com aquelas necessidades informacionais. Enquanto o sistema de informação contábil, ele tem que obedecer aquilo que diz a legislação, ele tem que obedecer aos parâmetros legais estabelecidos. Vamos acompanhar um pouco mais agora a relação entre o sistema gerencial e o sistema estratégico. Acompanhe na tela. E para isso é importante compreender a informação estratégica. Então, o ciclo que envolve o planejamento estratégico ocorre geralmente em um prazo menos recorrente do que as atividades operacionais. Quando nós falamos de atividades operacionais, falamos do sistema de informação gerencial. Quando nós falamos do planejamento estratégico, nós estamos aqui falando do sistema de informação estratégica. E quem define se uma informação é ou não importante em termos estratégicos é a situação e não o conceito relativo ao sistema a qual ela foi gerada. Então, o que vai definir se uma determinada informação será estratégica, será necessária em termos estratégicos, é a situação na qual ela ocorre. Então, uma mudança econômica, por exemplo, é uma situação que pode fazer com que uma informação de ordem gerencial ou de ordem contábil seja considerada de ordem estratégica. Então, aquilo que está ocorrendo, a situação na qual a empresa está inserida, é que vai definir se uma informação terá um caráter estratégico. E ainda sobre o sistema de informação contábil, nós temos uma importante consideração a fazer, que é saber se o sistema de informação contábil deve ser realizado dentro da empresa ou se a empresa deve terceirizar o serviço contábil, terceirizar esse sistema de informação contábil. Para tomar essa decisão, se a contabilidade será interna à empresa ou se a contabilidade será terceirizada, existem algumas questões que precisam ser levantadas e consideradas para tomar bem essa decisão. Vamos apontar agora quais são essas questões. Acompanhe na tela. Então, a primeira questão diz respeito à estrutura fixa, porque quando nós temos uma contabilidade interna à empresa, haverá uma estrutura física ali instalada que vai atender tanto a área de gestão da empresa, do sistema ERP que a empresa trabalha. O sistema ERP é um sistema integrado de informações, principalmente de caráter gerencial, e atender também a contabilidade internalizada à organização. Outro ponto que deve ser considerado é o benefício informacional, ou seja, é preciso comparar se as informações disponíveis atualmente atendem à necessidade da empresa e se haverá um efetivo ganho dessas informações, um ganho informacional, se houver um novo procedimento de terceirização ou de trazer a contabilidade que é terceirizada para dentro da empresa. Outro ponto a ser considerado é o valor do investimento que vai ser feito no ERP, no sistema de informação que vai ser implantado. Não só o valor do ERP em si, mas também o valor da estrutura, o valor do pessoal que será necessário. E nesse ponto nós temos a comparação de custos entre a internalização da contabilidade versus a terceirização da contabilidade. Esses dois pontos, ou melhor, esses 4 pontos apresentados, podem ser resumidos na consideração principalmente do benefício informacional que vai ser trazido e do custo que vai ser gerado pela mudança da contabilidade, se ela vai ser interna à empresa ou se ela vai ser terceirizada. Requisitos fundamentais do sistema de informação contábil. Chegamos ao momento de resolver uma segunda situação problema nessa aula e o objetivo agora é tratar daqueles requisitos fundamentais para a implantação do sistema de informação contábil.
Então, nós já estudamos que a informação contábil tem algumas características qualitativas que melhoram a sua utilidade. Relembrando, temos as características fundamentais da relevância e da representação fidedigna e temos aquelas características que melhoram a informação contábil, que é a comparabilidade, a tempestividade e há outras duas características também que melhoram a informação contábil e fazem dela efetivamente úteis, como, por exemplo, a compreensibilidade também é uma outra característica qualitativa que melhora a informação contábil. Esse foi um ponto estudado e agora nós vamos apresentar uma situação-problema que visa considerar aqueles conceitos fundamentais que devem ser vistos para a implantação do sistema de informação contábil. Vamos à descrição da situação-problema. Considere que você, depois de apresentar as características qualitativas da informação contábil, precisa agora elencar os pré-requisitos fundamentais do sistema de contabilidade e será responsável pela geração destas informações. Então, haverá um sistema de informação contábil que vai gerar as informações contábeis e, nesse momento, será necessário que nós apresentemos aqui os pré-requisitos para a implantação desse sistema de informação contábil. Cabe ao profissional contábil esta função, afinal, é ele que irá validar o projeto de análise de sistemas, o projeto do sistema que está sendo implementado, melhor dizendo, e depois será também o profissional da contabilidade que irá utilizar o sistema quando ele for concluído. E o seu desafio é a produção de um documento, de um relatório sucinto e objetivo que evidencie as principais características do sistema contábil que deve ser apresentado. Então, um ponto importante e que deve ser relembrado aqui nesse tema é que as características da informação contábil são importantes, devem ser consideradas em relação ao sistema de informação. E também esses pré-requisitos que serão aqui apresentados, eles precisam ser também considerados e também levados em conta para que a apresentação do sistema contábil ocorra de forma correta. E por que a importância do contador conhecer bem esses dois aspectos e apresentar esses dois aspectos de forma adequada e fazer e buscar ali alcançar com que o sistema contábil contemple esses pré-requisitos? Será o contador que irá utilizar o sistema contábil. Então, o sistema contábil precisa estar feito, precisa estar parametrizado, personalizado, de acordo com aquelas necessidades informacionais que o contador tem. Isso porque, além de ser o próprio contador quem vai utilizar e gerar informações contábeis por meio do sistema que está sendo implantado, será também de responsabilidade do contador a eventual possibilidade desse sistema de informação gerar alguma informação equivocada ou gerar algum problema. Então, como é de responsabilidade do contador, ele deve chamar para si essa responsabilidade e cuidar para que a implantação do sistema contábil ocorra de forma adequada, ocorra de forma correta. Diante disso, vamos partir agora para a resolução dessa situação-problema e demonstrar como essas questões precisam ser apresentadas. Então, resolvendo a situação-problema, nós temos o seguinte contexto aqui de resolução. No seu relatório, você deverá apontar os princípios que foram listados nessa seção. E quais serão esses princípios? Quais serão esses elementos que foram citados e que precisam ser aqui apresentados para resolver essa situação-problema? O primeiro deles é que o sistema de informação contábil precisa apresentar uma capacidade de controle e de avaliação da eficácia da empresa. Um outro ponto importante é que o sistema de informação contábil precisa também apresentar uma segregação das responsabilidades. Precisa haver ali uma definição correta de quem é responsável pelo quê. Dando sequência, essas informações que foram segregadas, que foram atribuídas a uma pessoa ou outra, elas precisam ser delegadas a essas pessoas. Essas pessoas precisam ter conhecimento
que elas têm essas responsabilidades que foram anteriormente segregadas, divididas. Um outro ponto também em relação ao sistema de informação é ver a relação custo-benefício que existe. Sempre a informação contábil produzida não pode ter um custo maior do que o benefício que ela vai trazer. Então, essa é uma outra consideração também muito importante. E, além disso, nós temos a adequação normativa e legal da informação contábil que precisam ser contempladas. Sobre esses dois últimos pontos, a relação custo-benefício, ela é prevista inclusive na norma contábil, na estrutura conceitual, que trata desse ponto do custo-benefício de uma informação contábil. Então, uma informação contábil, ela não pode custar mais caro do que o benefício que ela vai gerar. E nesse ponto, a relevância da informação é fundamental. A informação que é realmente relevante é aquela informação que não vai trazer mais custo do que benefício por ser gerada. Vamos acompanhar mais alguns pontos ainda de resolução dessa situação-problema. Acompanhe na tela. Então, esse outro ponto que é em relação à legislação, que precisa ser considerado, existem 4 principais aspectos legais fundamentais que precisam ser considerados pela empresa. O primeiro deles é a legislação societária. Depois nós temos aqueles regulamentos das entidades reguladoras às quais a empresa está sujeita. Então, o Banco Central, no caso dos bancos, a Anatel, no caso das empresas de telecomunicação. Na sequência, nós temos aquelas normas brasileiras de contabilidade, estipuladas pelo CFC, principalmente, entre outros órgãos também. E nós temos, por fim, a legislação fiscal, que diz respeito às instâncias federal, estadual e municipal. Em relação à legislação fiscal, um último ponto importante de ser observado também é que é muitas vezes a atividade que a empresa executa que vai dar o direcionador de qual é o principal ponto da legislação fiscal que precisa ser obedecido pela empresa. Então é importante considerar isso também para que haja uma correta parametrização do sistema contábil em relação à legislação adequada que precisa ser obedecida. Qual o papel do sistema de informação gerencial no planejamento estratégico e organizacional? Chegamos ao segundo momento de interação dessa aula. Enquanto eu verifico as questões que foram levantadas, eu peço que você reflita sobre essa questão aqui colocada e em instantes eu volto para responder os apontamentos e fazer uma revisão da nossa aula de hoje.
Ainda sobre o momento de interação anterior, nós tivemos uma participação que não foi compartilhada no outro momento, que foi também de Esperantina, que é colocado o seguinte, ainda sobre o sistema de informação contábil. Ele é importante nos aspectos que o diferenciam dos demais sistemas de informação, por gerar informações em formatos compatíveis com as diretrizes contábeis, o que contribui para o aspecto da qualidade operacional da empresa, assim facilitando a tomada de decisão. Exatamente, o sistema de informação contábil, ele é feito dentro dos parâmetros contábeis, ele é feito dentro daquilo que é estipulado pela legislação contábil e como o objetivo da contabilidade é atender os usuários da informação contábil nas suas tomadas de decisão, o sistema de informação contábil tem essa preocupação nos seus próprios aspectos normativos, nos seus próprios aspectos legais, que são considerados ali para a produção de informação adequada. E comentando essa questão que foi colocada agora nesse momento, o sistema de informação gerencial, ele apresenta subsídios para a tomada de decisão. E além disso, ele se relaciona com o sistema estratégico, ao passo que ele possibilita que as estratégias adotadas pela empresa possam ser efetivamente tomadas com base em decisões corretas. Então, existe uma alimentação de informações gerenciais para a tomada de decisão estratégica. A grande importância do sistema de informação gerencial para as decisões estratégicas é o fornecimento de informações. Passando agora para uma revisão dos conteúdos que foram apresentados. No início dessa aula foi possível que você compreendesse quem são os usuários da informação contábil. Nós estudamos aqueles usuários que dizem respeito à informação contábil externa, a informação contábil apresentada para os usuários externos. Nós podemos citar como exemplo as entidades que emprestam dinheiro para as empresas, que são os credores, e os investidores, são dois grandes usuários que as informações contábeis têm. E um ponto importante sobre a informação contábil é que ela deve ser apresentada de forma ampla e restrita, sem se preocupar com o atendimento de uma informação contábil específica para um usuário ou para outro usuário da informação. Outro ponto importante também é que a informação contábil possui características qualitativas que melhoram a sua utilidade. E existem duas principais características qualitativas que melhoram a utilidade da informação contábil. A primeira delas é a relevância, é aquela característica que faz com que a informação contábil realmente tenha a capacidade de influenciar a tomada de decisão do usuário. A outra característica é a representação fidedigna, que faz com que a informação contábil deva ser apresentada de modo verdadeiro, de modo correto, sem ter nenhum tipo de viés, sem ter nenhum tipo de erro e também sem ter nenhum tipo de omissão. Informação completa, neutra, livre de erro é aquela informação verdadeira que é uma característica fundamental para a informação contábil, que faz dela efetivamente capaz de influenciar a tomada de decisão de forma correta. Avançando o nosso conteúdo, nós estudamos nessa aula também os sistemas de informação contábil. E nós vimos por meio disso que o sistema de informação contábil, ele não é apenas aquele sistema que é utilizado para os lançamentos contábeis. O sistema de informação contábil não é somente o software aplicado ali no processo de gerenciamento da empresa e de lançamento do crédito e do débito. O sistema de informação contábil é algo mais abrangente que isso. Ele envolve também todos aqueles processos que estão em torno do lançamento que é feito. Então, a conferência de uma mercadoria, a conferência de uma matéria-prima, a verificação se os valores recebidos e estipulados na nota fiscal estão de acordo com aquilo que foi efetivamente recebido em termos físicos, todos esses pontos dizem respeito àquilo que é considerado o sistema de informação contábil. Em relação ainda a esse tema, nós vimos que o sistema de informação contábil se relaciona com os demais sistemas da empresa de um modo sistêmico. Uma teoria prevista principalmente nas disciplinas da administração que influenciam como o sistema contábil deve ser considerado. Ele se relaciona principalmente com o sistema gerencial e com o sistema estratégico da empresa. Essa foi a nossa aula de hoje. Eu agradeço muito as participações que foram encaminhadas e também a você que acompanhou a aula até esse momento.
Desejo que você tenha muito sucesso tanto na sua carreira profissional quanto aqui no seu desenvolvimento acadêmico e se houver uma próxima oportunidade, nós nos encontramos novamente.